E estuda um bocadinho mais da Bíblia, sobretudo o Evangelho de São Lucas, que é o evangelista que nós este ano estamos a seguir em cada domingo, já se deu conta que, além dos destinatários de São Lucas ter um destinatário para quem escreveu um livro, uma comunidade cristã a quem dedicou o livro, também percebe, ao ler o Evangelho de São Lucas, que é, podíamos dizer assim, o Evangelho dos pobres. São Lucas tem sempre muito presente nos seus escritos esta atenção aos mais pobres, que, como nós escutámos, não é de Jesus, não é novidade de Jesus. O profeta Amós, 700 anos antes de Cristo, já falava dos pobres e da maneira como os ricos tratavam mal os pobres, que vimos hoje na primeira leitura. Mas bastam 2 ou 3 exemplos para nós vermos como São Lucas tem esta intenção de dizer que a boa nova de Jesus é especial para os pobres. Os pobres são uns destinatários privilegiados. Vejam, por exemplo, Jesus não nasce num palácio real, nasce num presépio. Não havia lugar para ele sequer numa hospedaria. Nasce num lugar pobre. Os primeiros a receberem a notícia de que Jesus tinha nascido, não foram os ricos, nem os que estavam na hospedaria. Foram os pastores, os pobres pastores, em que os anjos lhes aparecem. Depois, toda a vida de Jesus, uma vida de desprendimento. Nas bem-aventuranças de Jesus, bem-aventurados os pobres, ai de vós os ricos. Portanto, todo o dinamismo do Evangelho de São Lucas, e São Lucas, ao contar o seu Evangelho, tem esta prioridade dos mais pobres como os primeiros privilegiados da mensagem de Jesus e da salvação de Jesus. E este Evangelho de hoje também nos diz isso. O Evangelho de hoje, os destinatários são os discípulos de Jesus. Mas a parábola parece um bocadinho desconcertante quando nós vemos que há um administrador corrupto, que é apanhado, que se tenta safar à sua maneira e depois ainda é elogiado. E o Senhor elogiou a esperteza deste administrador. O Senhor não é Deus. O Senhor é o Senhor, o dono das coisas. Portanto, o dono da propriedade até disso deu conta que ele andava a tentar safar-se. E, olha, é esperto, para não ter que ir trabalhar, para não ter que ir cavar, arranjou-se desta maneira. E depois vem uma outra frase que parece que Jesus ainda apoia estas atitudes, quando diz: arranjai amigos com o vil dinheiro, para que quando este vier a faltar, ele vos receba nas moradas eternas. Agora aqui é que muda tudo. E vem a história dos pobres. É que estes amigos que nós temos de arranjar não são os comparsas dos nossos esquemas. Dos nossos não, que nenhum daqui de nós é corrupto, nem nunca fez nenhuma maldade dessas. Deus nos livre. Nós não. Nós é direitinhos, no nosso caixão já vão as asas e tudo, nós vamos logo direitinhos. Não é para nós, é para os outros, não é? Nós não. Nós nunca fizemos nada de condenável. Isto é só para os outros. Mas estes amigos são os amigos que nos abrem as portas do céu. Estes amigos, quando Jesus diz: arranjem amigos com o vil dinheiro, para que quando este vier a faltar, eles vos recebam nas moradas eternas, Jesus quer dizer que aqueles que andam a roubar e a prejudicar e a enriquecer-se à conta dos pobres, que comecem a distribuir o vil dinheiro pelos pobres, para que depois lhes sejam abertas as portas do céu. Nós temos isto no Evangelho de São Lucas de uma maneira clara e límpida no episódio de Zaqueu. Quando Zaqueu percebe que andou também ali a fazer coisas que não devia, a cobrar impostos a mais, a prejudicar outras pessoas, ele diz: bem, vou dar aos pobres. Este é o sentido. Este é o sentido destes amigos. E de facto são estes amigos que nós temos que arranjar. Porque nós sabemos bem, basta ver as notícias, e certamente alguns até conhecem, pessoas que vivem nesta atitude de se safarem, de conseguirem o seu posto. Não importa se... Não, por acaso o telemóvel importa. Desliguem lá os telemóveis todos, que já ouviu aqui um, já ouviu outro.
tirem lá o som aos telemóveis. É desagradável. É desagradável. Porque quando uma pessoa está a ler, a gente sabe onde está. Ora, quando está aqui tudo na cabeça, já perdi onde é que eu ia agora. Nem vocês sabem, imaginem. Estou distraído. Eu não sei onde é que ia. Pronto. Então. Os corruptos que nós vemos na televisão e aquelas, e que certamente conhecemos também algumas pessoas que só se querem safar. Vejam, nos ambientes políticos, como é que isto é. Como é que de repente, quem estava na calha entrou para administrador, quem era administrador entrou para não sei aonde, quem era ministro agora é deputado, quem era secretário agora vai para não sei o quê. Andamos nisto. Alguns diretores de coisas que não percebem nada daquilo, e se calhar naquele lugar onde está uma pessoa a trabalhar há 20 anos não é promovida porque venham por fora tratar da sua vida. Isto é muito desonesto nos cristãos. Não só em quem promove, mas também em quem aceita entrar nestes esquemas. Do lobby, do currículo fácil, do currículo certo, na hora certa, na secretária certa, prejudicando os outros. Isto não é atitude cristã. É óbvio que, mas a gente tem que se safar. Não temos que nos safar. Temos que fazer as coisas direitas, porque temos que respeitar. Isso é o que nós temos que fazer, respeitar o outro. Então, quando Jesus diz, arranjem amigos com o vil dinheiro para que estes vos abram as portas do céu, quer-nos dizer isto. Nós, para os nossos compadrios, para as nossas sociedades, para os nossos esquemas, arranjamos-nos. Seria tão bom que nos arranjássemos também no caminho do céu. Nós, para a nossa conta bancária, estamos a ver como é que as coisas estão, não é? Quanto mais melhor, a ver se a gente tem aqui uma boa vida e uma boa conta bancária. Quem é que de nós se preocupa com a conta bancária espiritual? Porque também há uma conta bancária espiritual, que não se enche de Pai Nosso e de Ave Marias. Não se enche assim. Enche-se com a atenção aos mais pobres. E esta é uma questão à qual Deus é muito sensível. Deus detesta aqueles que fazem mal aos pobres. Detesta. Deus detesta aqueles que prejudicam os pobres. Não sou eu que o digo. Era a primeira leitura que o dizia. Nunca esquecerei nenhuma das suas obras. Não é nunca, hein? Não é, isto depois que o tempo passa. Não. A quem é indiferente para com os pobres, a quem prejudica os pobres para se safar, Deus não gosta nada dessas atitudes. Não gosta. E se nós, em algum momento da nossa vida, nos metemos nesses esquemas, é hora de mudar. É hora de repor. É hora de fazer justiça. O Evangelho terminava a dizer, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Significa que cada coisa tem a sua ordem. Cada coisa tem o seu lugar. Numa outra passagem, Jesus diz, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas as coisas não se misturam. Mas aqui é mais perigoso. Aqui o perigo está em que a nossa sofreguidão nos negócios e no dinheiro nos possa afastar de Deus. E pode-nos afastar de Deus de duas maneiras. A primeira maneira é deixarmos ter tempo para Deus, não é? Se eu tenho que fazer um negócio domingo ao meio-dia, não vou à missa, paciência, que eu tenho que fazer o meu negócio. Lá está. Deus vai ficando para trás. Portanto, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Na nossa vida tem que haver prioridades. E Deus, é mau que Deus só entre na prioridade da nossa doença ou da má notícia de que vamos morrer em breve. É mau se Deus só entra aí. Deus tem que ser a nossa prioridade. O domingo devia ser programado em função da missa e não em função da praia ou das nuvens para ver se a gente pode ir à praia. O domingo devia ser vivido em função disto. Então não podemos sair? Claro que sim. Mas em todos os sítios deste planeta há um sítio onde ir à missa. Há um sítio onde nós nos podemos, não é? Mas eu agora, isto é fantástico, agora há umas coisas fantásticas, a gente agora vai vendo. Ora, é fantástico, porque o Frei, como grava as missas, depois à noite, com calma, vejo a missa. Lindo! Lindo! Nem precisávamos estar aqui. Eu às 6 da manhã rezava a missa, gravava e pronto. As pessoas não percebem. As pessoas não percebem a importância que é estarmos juntos.
As pessoas não percebem a falta que fazem quando não estão. Fazem falta. Não é fazer falta porque nós não nos conhecemos. Fazem falta porque um corpo, quando um órgão não funciona, o resto do corpo sente-se. Olhem, que eu digo ao pâncreas, não é? Tão sossegadinho, tão caladinho. Nunca ninguém deu muita atenção ao pâncreas, mas quando nos vêm dizer que temos um problema no pâncreas, grande problema que aí vem. E é um órgãozinho que não faz nada de especial, ou não fazia nada de especial. Quando nós faltamos, o corpo ressente-se. Então, servir a Deus e ao dinheiro, o dinheiro não é só os negócios e os ordenados. São outras prioridades que nos tiram, que nos afastam de Deus, que nos deixam de Deus para um segundo plano. E depois a segunda questão que nos afasta de Deus, que é esta que vem da justiça social do profeta Amós, em que Deus denuncia uma situação que não é daquele tempo, infelizmente. Quem dera que nós hoje, ao lermos isto, disséssemos, olha como é que antigamente se vivia, como é que há 2700 anos se vivia. Mas agora vejam, as medidas que estes ricos, que estes senhores da terra queriam fazer há 2700 anos, e vejam-nas hoje, mutatis mutandis, fazendo as devidas mudanças. Faremos a medida mais pequena. Portanto, vamos encurtar aqui um bocadinho. Vamos subir os preços, sabemos bem o que isso é, não é? Vamos arranjar balanças falsas. É tudo nos esquemas. E o mal é quando achamos que os esquemas são certos, para nos safarmos. Isto não pode ser. Não vou falar muito mais sobre a justiça social e sobre os pobres, porque no próximo domingo iremos continuar a falar, porque vamos continuar a ouvir o profeta Amós, e o profeta Amós é o profeta mais antigo do Antigo Testamento, são as primeiras profecias são do profeta Amós, e toda a temática é nesta questão da justiça social. Mas queria só dizer que também anda errado no caminho do cristianismo quem acha que a Igreja só se deve meter nas coisas religiosas, que a Igreja só se deve meter nas Jornadas Mundiais da Juventude, nos horários das missas, nas administrações paroquiais. O dever da Igreja é o contacto com as pessoas. Tem que, obviamente, cuidar daqueles que lhes batem à porta, mas também tem que ir ao encontro. E a justiça social é uma das prioridades. É a prioridade da Igreja. Não há outra. A primeira prioridade da Igreja não é que haja hóstias nem que haja padres para a comunhão. A primeira prioridade da Igreja é o atendimento dos mais pobres. Querem um exemplo concreto? Os Atos dos Apóstolos. Os apóstolos andavam a anunciar o Evangelho. As multidões eram cada vez maiores. Eles também cuidavam das viúvas, das mais pobres, das mulheres que estavam abandonadas, porque uma mulher viúva não podia trabalhar, não podia fazer nada, era uma mendiga. Temos um problema, temos que anunciar o Evangelho e não temos tempo. Temos que ir cuidar das viúvas e não temos tempo. Eles podiam fazer uma opção. Olha, as viúvas que façam o que puderem, que nós temos que nos entregar à pregação. E os apóstolos não fazem isso. Os apóstolos procuram 7 pessoas, 7 homens, que se encarreguem de cuidar das viúvas, porque o trabalho dos apóstolos era anunciar o Evangelho. Portanto, não há descuido. Na Igreja Católica, os pobres têm que ter a nossa prioridade. Querem mais exemplos? A gente pode os dar. Temos, em cada século, em cada ano, temos exemplos de como os pobres e a justiça social são a prioridade do cristianismo, da nossa Igreja Católica. Celebramos no dia 10 de agosto o dia de São Lourenço. São Lourenço, que era o icónomo da Diocese de Roma, era diácono do Papa Sisto II, que foi morto no dia 7, e deram 3 dias ao diácono Lourenço para ele reunir a riqueza da Igreja. Tens 3 dias para reunires a riqueza da Igreja. E 3 dias depois, quando os malvados foram lá ter com o diácono Lourenço para a riqueza da Igreja, julgavam que ia ter a Igreja cheia de cálices e de paramentos bordados a ouro, estava cheia de pobres. E quando o São Lourenço lhes abre a porta, diz: esta é a riqueza da Igreja. Os pobres são a riqueza da Igreja. Valeu-lhe a vida. O que é que teria sido mais fácil? Juntar 4 ou 5 cálices de prata ou de ouro, entregar, ficava tudo bem. Lá está, o compadrio, o safar-se. Mas não. Há uma coerência de vida, há uma exigência de vida, do qual nós, católicos, não nos podemos demitir.
E quando entramos nesses esquemas, direta ou indiretamente, somos culpados na injustiça social. Somos culpados, somos cúmplices destas injustiças sociais. E fico por aqui para a semana a mais. Vamos pedir ao Senhor. São Paulo na segunda leitura, pedia que nós rezássemos a Deus pelos que governam este mundo. Há pessoas que acham que isto não é importante, mas é muito importante. É muito importante nós rezarmos por aqueles que têm dinheiro neste mundo e não o partilham. É importante rezar por esta gente. Para aqueles que se forem à missa e se ouvirem esta palavra do Evangelho, ou se forem ao YouTube e ouvirem a homilia, percebam que há um registro que não é o registro de Jesus, que é mesmo preciso mudar, que é mesmo preciso partilhar o dinheiro desonesto, que não é dele, não lhes pertence. É para dar aos mais pobres que andou a prejudicar para se safar. Então, rezemos pelos que têm poder no nosso mundo, poder de autoridade, poder de dinheiro. Rezemos por esta gente, para que tenha juizinho nas suas decisões, para que não sejam injustos, para que promovam o bem comum, para que não andem a andar por uma mão e a tirar pela outra, que é aqui isso também estamos já fartos de ver. Rezemos pelos nossos governantes. Rezemos por estes países onde sofrem tantas injustiças, para que esta gente se deixe iluminar pelo Evangelho. E não nos esqueçamos dos pobres. Foi isto que o cardeal, que morreu agora também há um mês, que o cardeal que estava ao lado do Papa Francisco lhe disse quando ele foi eleito Papa. Não se esqueça dos pobres. E dias mais tarde vem dizer o Papa: eu quero uma igreja de pobres para pobres. Portanto, a pobreza esteve sempre na ordem do dia. E cada um de nós sai daqui comprometido no anúncio e no apoio aos mais pobres. Tenha sido corrupto, que não é o caso, mas não sendo, mas tendo alguma coisa para partilhar, não o deixe de fazer, que é uma maneira de combater a injustiça, mesmo se não fomos nós que a provocamos. E não nos esqueçamos nunca. As orações são muito importantes, as missas são importantes, as confissões são importantes, os casamentos na igreja são importantes, as unções dos doentes são importantes, o apoio que a igreja faz pastoral é muito importante. Mas a prioridade nunca deixará de ser os mais pobres. Porque, como diz Jesus, felizes os pobres, porque deles é que é o reino dos céus.